Estamos felizes com o Senhor, mais uma oportunidade a qual Deus nos permite estar na casa dele para adorar e exaltar o nome santo do Senhor, Feliz em conhecer mais um povo que vai morar no céu. Estamos ao convite do nosso amado irmão Neemias, congregamos ali, eu e o presbítero Josué na Assembleia de Deus Ministério Portas Abertas, presidida pelo nosso pastor Marco e Rogério, e viemos aqui cultuar a Deus e adorar o Senhor. Eu costumo falar que o bom soldado ele tem que estar preparado, Você que pode, se põe sobre os seus pés para podermos estar lendo uma palavra a qual o Senhor colocar em nosso coração. Estamos felizes em podermos vir adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Primeira vez que eu venho aqui visitar, já passei por diversas vezes, Aqui culto às vezes não bate, temos correria do dia a dia, Mas Deus nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui, a Zélia ali com seu esposo, Viemos aqui numa caravana, o convite, como eu falei, do nosso amado irmão Neemias. Abre aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Vamos estar ministrando sobre chamados. Tenho uma certeza que cada um aqui tem um chamado diferente na obra de Deus, para administrar, para pregar, para poder tocar, evangelizar, fazer algo daquilo ao qual o Senhor te chamou para fazer. Vamos estar lendo para poder ganhar tempo, vou ser breve. Eu vou ler, a igreja me acompanhe. O texto diz assim: o chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então disse eu: Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor Deus estendeu a sua mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: observas, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Amém? Feche os seus olhos brevemente, vou estar fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor Deus, ao qual o Senhor nos deu. Já adoramos ao Senhor, cultuamos. Ó Pai querido, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar com a tua igreja, meu Senhor da glória. Nos dê revelação da tua palavra, pois somos 100% dependentes do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o seu assento. Uma palavra bem conhecida da Bíblia Sagrada, que vai falar desse profeta chamado Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Por que o profeta chorão? Porque Jeremias escreveu um outro livro, Lamentações de Jeremias. E Jeremias foi um profeta que ele pregou durante 40 anos para a nação de Israel. Aqui no período que Jeremias, foi levantado como profeta, o povo estava vivendo em caminhos errantes, o povo estava vivendo, idolatrando a outros deuses, distante dos caminhos do Senhor. E Deus vai na terra de Anatote levantar Jeremias como profeta. Jeremias, ele pregou, irmão, durante 40 anos. Aos olhos humanos, Jeremias pregou 40 anos, não teve arrependimento do povo. Para alguns,
Jeremias foi um fracasso na pregação dele, porque quando você faz aquilo que Deus te chama para fazer, não tem um objetivo ao qual você espera, as pessoas em volta, ou até mesmo você vai pensar, será que Deus mandou eu fazer, ou será que Deus não mandou? Quando você vai falar algo para uma pessoa que Deus mandou você falar, não tem um resultado, vou simplificar, ao qual você espera, você fica em dúvida, o diabo tenta colocar dúvida na sua mente. Então você vai ver que o homem durante 40 anos é escolhido desde o ventre de sua mãe, como está falando no texto, e ele faz um questionamento com Deus. E Jeremias pregou 629 anos antes de Cristo, ali em Judá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele pregou, irmão, uma palavra de arrependimento. E muitos nos dias de hoje não querem ouvir palavra de arrependimento. Muitas das vezes a pessoa quer ouvir uma palavra que vai satisfazer o seu ego, como Deus é contigo, não fique prostrado. Mas quando Deus levanta a pessoa para nos exortar a tomar uma posição, a caminhar, nós ficamos assim, verdadeiramente eu estava precisando ouvir essa palavra e Deus falou comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E durante esses 40 anos, Jeremias ele foi rejeitado. Jogaram Jeremias numa cisterna, tentaram matar Jeremias. De um dos diálogos de Jeremias, Jeremias falou: se vocês me matar, vocês vão estar derramando sangue inocente. Ou seja, na concepção dos dias de hoje, eu estou apenas cumprindo o chamado que Deus me chamou para poder exercer. E todos aqui, como eu falei no começo, tem um chamado. De repente você não se acha capaz de estar fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Uns têm habilidade, de repente, em administrar, outros têm habilidade num departamento de louvor, e assim por diversas áreas. Não somente, irmão, eu quero simplificar, não somente na parte evangélica. Uns Deus chamou para ser doutor, para ser juiz, para ser administrador, como eu falei, para ser médico, para ser defensor, alguma coisa em alguma área. Ninguém nasce sem um chamado de Deus. Eu quero deixar bem claro para você sair daqui nessa noite. É uma campanha, eu fiquei sabendo aqui em cima da hora, mas sendo que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei: se eu receber uma oportunidade, eu vou ministrar. Porque tem pessoas nos dias de hoje que estão confusas. Será que Deus me chamou? Será que Deus me colocou verdadeiramente nesse lugar? É tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades, e o inimigo ele tenta colocar isso na sua mente para você parar, para você largar, para que o propósito de Deus não venha se cumprir na sua vida, para que amanhã ou depois pessoas venham olhar para você e venham falar: lá vai mais um homem e uma mulher de Deus frustrado, porque você deixou o inimigo colocar dúvida na sua mente. Eu tenho certeza para que Deus me chamou, irmão. Você de repente está 20, 10 anos, 30 anos no Evangelho. Será que Jesus me chamou só para vir cultuar Ele, para sentar num banco, para dar glória a Deus, aleluia? Não, irmão. Você vai achar, tente entender somente isso. Deus ele vai enviar o Filho dele. A Bíblia diz em Filipenses que ele se despôs da sua glória, se humilhou até a morte de cruz, sofreu pelos nossos pecados, sofreu como homem, carregou uma cruz pesada e foi pelos nossos pecados. Não foi os soldados romanos que matou Jesus, foi os nossos pecados que colocou Jesus na cruz do Calvário. De que forma? Ele veio morrer para remir a humanidade dos seus pecados, porque nenhum homem poderia pagar o preço que ele pagou. Agora Jesus passa por isso tudo, morre e ressuscita o terceiro dia, sem nenhum propósito na vida do homem, sem nenhum propósito na vida da mulher? Claro que não, irmão. Não é somente o propósito de nós termos nosso nome escrito no livro da vida, não, irmão. Eu acredito e tenho a certeza que não. Porque se você for parar para analisar na história da Bíblia, Deus sempre chama homens improváveis, né, irmão? Pessoas que aos olhos humanos não tinham condições de administrar nada, de ser nada. Um ponto aqui
O rei Davi, pastor de ovelha, Deus torna ele o maior rei de Israel. Falhou, pecou sim, porque somos seres humanos, estamos sujeitos à falha. Mas vai ver a história de Davi, vai ver a história de outros homens na Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor, ao qual Deus chamou Amós, um dos profetas menores. Deus vai tirar Amós lá de estar tomando conta de gado, de sicômoros, na época ali, para poder profetizar para o povo de Israel, irmão. E Amós, em um dos seus discursos, Amós vai falar: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas Deus me chamou para profetizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, se você está aonde você está, irmã, se você está onde você está, foi porque Deus te chamou, irmão. Porque você não é melhor e não é pior do que ninguém. Você não é bonito e você também não é mais feio do que ninguém. Por quê? Deus olha para a terra e vê todo mundo igual. Deus não vê ninguém melhor do que ninguém. Deus não ama um a mais e não ama uns a menos. Apenas há uma diferença: há chamados específicos, diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor, para agregar no reino de Deus. Louvado seja Deus. E aqui está este homem, em um dos seus questionamentos, ele fala: Senhor, eu sou apenas uma criança. E quantas vezes você falou consigo mesmo: Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu vou parar, Senhor, eu vou largar tudo. Mas aonde que Deus mandou você largar? Eu vou chutar, desculpe a expressão, o balde, eu vou chutar o pau da barraca e vou parar. Irmão, Deus não chama ninguém para parar, mediante as lutas, mediante a dificuldade. Você pode estar passando o processo que você passar, Deus nunca vai permitir você parar. Você só vai parar se você quiser parar. Me explica isso, presbítero Rafael. A Bíblia diz que Ele não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Nada. Irmão, a prova está difícil, a prova está doendo. Imagine este homem, aproximadamente ele deveria ter entre 25 e 30 anos de idade. Então era um jovem na época, um jovem cheio da unção de Deus. Imagine Jeremias, sem família, sem mulher, sem filho, tendo que pregar para uma nação rebelde que estava desviado dos caminhos do Senhor, e agora Deus vai levantar ele com uma voz profética no meio daquele povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus deu a cada um de nós responsabilidades a serem cumpridas nessa vida, e o Senhor vai nos ajudar a concluir aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus não vai chamar ninguém, irmão, eu vou bater nessa tecla, para colocar em um lugar e você não ter capacidade de chegar até o final, irmão. Deus não vai colocar ninguém. Você vai ver, como eu já falei na história da Bíblia Sagrada, irmão, Deus pega mendigos e torna pastor. Deus pega pessoas num tráfico de droga e torna missionário. Deus pega pessoas lá no prostíbulo e levanta missionários. Deus pega pessoas e bota para viajar em missões. Aí você vai falar: irmão Rafael, mas como? Deus tem um chamado na vida de cada um. Não se coloque como pobre coitado: Senhor, eu não sou capaz, eu não posso. Senhor, fale como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor pode me dar aquilo que ninguém pode me dar. Você tem um chamado. Eu quero bater nessa tecla para você sair daqui com a sua consciência tranquila, que Deus não te tirou do mundo, Deus não enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, sem um propósito específico na sua vida, irmão. O irmão aqui louvou 2 louvores, eu acredito que ele tem um chamado no louvor, ele gosta de louvar, não é isso, meu irmão? Gosta de louvar, então ele sabe para que Deus chamou ele, para algo específico, para ministrar louvores, para pessoas ser tocadas pelo Espírito Santo, através da unção do louvor que sai da boca dele. Jeremias vai falar: eu sou apenas uma criança, porém o Senhor me disse, versículo 7, não digas, eu sou apenas uma criança, pois tu irás, e tudo que eu te enviar, tu falarás. Ou seja,
pode ir, fique tranquilo, quem te chamou foi Deus, quem te colocou na posição foi Deus. Se há alguma dúvida da parte do homem, deixa ele ficar com a dúvida e você fique com a certeza, porque no meio da dúvida, crente, irmão, aprenda isso aqui, crente ele não anda com dúvida. O diabo pode querer colocar dúvida na sua mente. Crente, cristão, servo de Deus, ele sempre tem que andar com a certeza. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o diabo vai querer colocar dúvida na minha e na sua mente, para querer tirar a certeza que nós temos que ter como servo de Deus, não apenas servos, mas como filho de Deus. Então o filho, ele tem a certeza quem é o seu pai. O filho, ele tem a certeza quem chamou. O filho, ele sabe das promessas ao qual o pai delegou para ele. Aqui você vai ver vários questionamentos. Neemias questionando a Deus, e o Senhor vai falar com ele: não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ô irmão, no começo, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu tinha um grande medo de voltar para o bairro. Eu não gosto muito de entrar em certos pontos, só quando o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para mim poder falar, porque eu não gosto de falar da minha vida, eu gosto de falar da palavra de Deus. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor há 13 anos atrás, dentro do complexo de Bangu, ali no Cárcere, eu falei: caramba, pode acontecer de eu ter um dia indo para a igreja com a Bíblia na mão, e aqueles homens outra hora, qual eram meus inimigos, eu era inimigo deles, eles podem tirar a minha vida. E eu tinha esse medo no recomeço da minha caminhada. Mas uma vez um irmão falou para mim: rapaz, a Bíblia diz que quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que seus inimigos tenham paz contigo. Ô irmão, ele faz a tua inimiga que queria te matar, ele faz o teu inimigo que te jurou de morte, daqui a pouco você ir lá evangelizar ele e pregar a palavra para ele, e ele fala: rapaz, eu era doidinho para tirar a tua vida, mas eu não consigo, sabe por causa de quê? Eu vejo Deus na sua vida agora, você é uma mulher, você é um homem de Deus, eu até queria, mas eu não posso. Por quê? Maior o que está conosco do que o que está no mundo, irmão. A Bíblia nos garante isso. Então nós temos que ter a garantia na palavra de Deus, irmão. Nós não podemos ficar com garantia na palavra do homem. Nós temos que ter garantia na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E Jeremias, durante esses 40 anos, irmão, ele não estava com base na palavra do homem, porque o povo não queria ouvir, e não é diferente por dias de hoje. O povo não quer ouvir a verdade. Verdadeiramente isso é real. Quem quer ouvir, se arrependa, que se você não se arrepender, se você morrer sem Jesus, não reconhecer Ele como Salvador, irmão, me desculpe, mas a sua alma vai direto para o inferno. É uma palavra dura. Quem quer ouvir? Ninguém quer ouvir isso. E a eternidade, ela chega em milésimos de segundos. A eternidade, ela chega em milésimos de segundo. E aqui Jeremias não está preocupado com a morte. Jeremias não está preocupado com o isolamento. Jeremias não está preocupado com a rejeição do povo. Jeremias, ele está com a certeza que eu tenho que cumprir um chamado diante de Deus. E de repente Deus te chamou para algo ao qual não chamou o irmão, ao qual não me chamou, mas te chamou para você fazer aquilo. E agora Ele vai te habilitar para você fazer aquilo o que Ele te chamou para fazer. Aquilo que arde no teu coração de você fazer, irmão, fica tranquilo, apenas se coloque na posição que Deus vai te habilitar para você fazer, porque Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ô irmão, Ele está falando aqui: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, irmão. Pare para raciocinar. Estamos ainda passando por um processo de pandemia. Milhões de pessoas morreram no mundo todo. E aí? Você está aqui com saúde, você está aqui com vida,
na casa do Senhor nesta quarta-feira, para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Dia 11 de outubro de 2023, quantas pessoas já desceram à sepultura? Como eu falei, que não era o melhor e nem pior do que eu e você, irmão. Quantos livramentos Deus já me deu, de correr no meio do tiroteio, de trocar tiro, e eu não tenho nenhuma marca de bala no corpo. Pode parecer impossível, né? Mas é possível porque Deus faz. Eu não tenho nenhuma, irmão, diante do altar do Senhor, nem de raspão. Porque quando Deus te chama para algo, Ele trata da forma que Ele tem que tratar. Mas se há um propósito de Deus de permitir você estar com o seu corpo perfeito, com a sua saúde perfeita, irmão, você apenas tem que estar na posição ao qual Ele te chamou. E não era uma tarefa fácil. Como não é uma tarefa fácil você abrir mão, muitas das vezes, da sua vontade, para você fazer a vontade de Deus. Um pastor amigo meu me mandou um vídeo esses dias, do povo de Deus lá na Índia, uma vala daqui como ali na porta, cheia de corpos dos nossos irmãos em Cristo, com a mão para trás, com uma fita crepe na cabeça, só morrendo de tiro. E eles chegavam ali, e aqueles homens terroristas empurravam ele com os pés assim, ó. Eles não tinham nem direito de falar nada. Quando eles caíam no buraco, o outro já estava com uma arma, já com um fuzil apontado para poder atirar, e dava certinho na cabeça. Eu falei, meu Deus. E a gente às vezes somos tão falho, tão frágil, e muitas das vezes não se colocamos verdadeiramente na posição ao qual o Senhor nos chamou, irmão. Se for parar para pensar, nós somos uma potência na mão de Deus, porque nós temos o que ninguém no mundo tem, irmão. O presidente da república não tem, o prefeito de São Gonçalo não tem, o governador do estado do Rio não tem, irmão. E eu e você tem. Explica: o Espírito Santo de Deus, a blindagem de Deus. Quantos livramentos Deus já nos deu por amor à nossa vida lá no mundo, porque tinha pessoas com o joelho dobrado, orando pela minha e sua vida, mas tinha algo além, o chamado de Deus na nossa vida. Sempre tem algo além que a gente às vezes pensa, foi sorte, foi isso, foi aquilo. Não, irmão. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela move a mão de Deus, mas tudo tem um propósito. E qual é o propósito? O chamado. Não há processo sem promessa, e não há promessa sem processo. Um anda do lado do outro. Para as promessas de Deus se cumprir na sua e na minha vida, há um processo. A Neemias estava ali, estou falando comigo, eu passei como você já passou, como outro já passou. Processo. Qual foi o processo? 2 anos fazendo hemodiálise. Eu falei, Jesus, agora eu vou morrer. E agora? Falei, qualquer momento eu vou morrer. Aqui sobre ministração de cura, a campanha. E eu falei, Senhor, eu passei por tantas coisas, já tive tantos livramentos, já tive tantas vezes assim, ó, você vai morrer agora, faz seu último pedido aí. A gente só pensa em Deus, não é assim, né? No momento da morte, no momento que parece que é o fim, Deus me livra. Se o Senhor me livrar, eu vou te servir. Aí passa o sufoco, vai. Esquece daquilo que Deus fez. Quantas vezes a gente falamos isso? Eu passei durante 2 anos, irmão. Eu falei, Jesus, eu vou morrer. Vai ser uma doença que vai me matar. Já fiz isso, já fiz aquilo, tanta coisa ruim. Agora eu estou na tua presença, agora eu vou partir. E a questão é, quando Deus não te responde, quando você está clamando, quando você está orando, quando você está aflito, você só quer ouvir, pode ir, sou eu contigo, não temas, eu estou no controle de tudo, e você não ouve nada, aí você vem para um culto, Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar uma profetisa, mas Deus está falando com você dentro da palavra. Você que levanta um profeta rodopiando, coloque a mão no teu ombro e fala, fica tranquilo, sou eu contigo, estou eu no meio desse processo. É assim.
Falei, opa, hoje Deus vai usar alguém para falar comigo. Aí dentro de casa Deus usa a minha serva, a minha esposa. Ou seja, não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Eu falei, a promessa de um chamado tem um processo. E o processo, muitas das vezes, nós não queremos passar. José, chamado para ser governador. O irmão pregou lá segunda-feira no ponto de pregação. Processo rejeição, processo cova, processo prisão, processo desprezo, processos, os irmãos dele queriam matar ele. Agora processo, vai parar lá na casa de Potifar. Agora processo, vai ser acusado que tentou abusar da mulher do chefe dele. Processo, cadeia, mas eu não fiz nada. Mas em nenhum momento você na Bíblia, nem eu, vai ver José, meu Deus, porque eu estou passando isso, Senhor? Eu sou inocente, eu sou teu servo, eu sou um jovem sonhador, mas é o Senhor que está me dando sonho. Talvez eu nem queria sonhar, e talvez você nem queria sonhar coisas que tenham acontecido na sua vida, mas Deus está permitindo para te mostrar que Ele é contigo. Glória! Ô irmão, tem coisas que você nem imaginava fazer, a posição que você está, e de repente você nem imaginava sonhar e estar como eu estou hoje, e você está sentado aqui glorificando a Deus, mas os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. A Bíblia diz que os pensamentos deles são maiores do que o nosso. Depois de todo o processo, agora quem é governador? José. E agora que ele podia se vingar, quem vem até ele, irmão? Sempre na história, você vai ver pessoas virem até outras pessoas, como acontece hoje, pessoas que te desprezou, pessoas que te caluniou, pessoas que tentou fazer algum mal contra você outra hora. Aí vai ver certas situações e vai falar assim, caramba, eu não acreditava que ia acontecer isso na sua vida. Ô irmão, mas toda chamada tem um processo. Não há chamada sem processo, não há propósito sem processo. Então aqui, irmão, voltando para o texto, Jeremias teve que pregar durante 40 anos. Não é 40 dias, não é 40 meses. Rejeitado, calabouço, cisterna. E ele não tinha nem uma mulher para poder amparar ele. Ele não tinha nem filho. Deus nem deixou ele ter família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós estamos aflitos, nós estamos passando por dificuldade, queremos ir para um momento de lazer, para um shopping. Nem isso ele tinha. Mas ou seja, eu tenho que cumprir um chamado de Deus. Eu tenho que fazer a missão que Deus me chamou para fazer. Então, irmão, fique tranquilo. Se Deus colocou uma responsabilidade na sua mão, na minha mão, Ele vai te capacitar para a missão ser concluída com sucesso. Seja na sua empresa, seja no projeto, Neemias, seja em qualquer lugar, Deus ele sempre levanta pessoas com propósito, para que as promessas dele venham a se cumprir. E outra, finaliza aqui que as horas já se foi, para o nome dele ser glorificado. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus.